Ilas, vença a concorrência, expondo seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. O sucesso que você gosta. Toca aqui. Mais FM. Anti-solteiro, cachaceiro, tomador de uísque. Essa é a minha preferida. Mais FM. É a mina que você respeita. Mais músicas. O tempo todo. No rádio. Tá todo mundo ouvindo. No computador. Tá todo mundo conectado. A rádio do jeito que eu gosto. Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Bom dia! Bom dia! Bom dia. Mais FM! A equipe de jornalismo da Mais FM e o jornal A Voz de Anápolis apresenta Programa Voz de Anápolis. Apresentação de Edmar Silva. Comentários Henrique Morgantini e Antônio Gomide. Está no ar. A Voz de Anápolis. Edmar Silva. Olá, bom dia para você. Nós estamos começando mais um programa, A Voz de Anápolis, aqui pela Mais FM 87.9, também no fmmais.com.br, nos nossos aplicativos e também na nossa transmissão ao vivo pelo Facebook. Como é que está aqui o jornalista Henrique Morgantini, também o nosso comentarista político Antônio Gomide, participando deste programa desta sexta-feira, hoje, 9 de fevereiro de 2018. Bom dia, Morgantini. Bom dia, Antônio. Muito bom dia, Edmar Silva. Bom dia. É isso aí. Temos uma longa pauta, né, para esse programa de hoje, mas o nosso ouvinte pode participar também, pode deixar aqui o seu comentário, pode deixar também a sua preocupação, o problema que está enfrentando no seu bairro, a dificuldade que está havendo no Brasil, no estado de Goiás ou aqui na cidade. E nós vamos também incluir aqui o seu assunto, o seu problema na pauta do programa. É com você, Maurício. Muito bem, Edmar, dando aí as nossas boas-vindas aos nossos ouvintes que estão começando a nos acompanhar na transmissão ao vivo no Facebook. Peço que você compartilhe na sua página, na sua TL aí, a nossa transmissão para mais gente também acompanhar e dar a sua contribuição. Pedimos que você participe. Os microfones e o seu teclado, seja do computador ou do celular, estão abertos para que você mande a sua mensagem para cá, mensagem de voz, enfim, do jeito que você achar melhor. E nós temos aqui uma série de reportagens sobre a cidade de Anápolis. Hoje o programa Voz de Anápolis inaugura um quadro novo, que é a bronca do povo, que é o pessoal mandando para cá a sua mensagem de voz, né, a exemplo que você pode fazer, como eu contei agora, e contando quais são os problemas nas suas regiões, qual que é a dificuldade, qual que é o desafio, mas é a bronca do povo, mas pode também dar sugestão, não precisa ligar só com raiva, não, pode também falar o que estiver achando bom. O problema é que o pessoal está achando muita coisa complicada. Vamos começar com as coisas boas, né, pô? Hoje é sexta-feira, início de carnaval, um feriadão, muita gente, claro, né? Sexta-feira hoje, né? Então, assim, a brincadeira aí, não precisamos ser tão séria a coisa, não, né? Primeiro, olha, lá na Coreia do Sul, não sei se você está sabendo, está começando as Olimpíadas de Inverno. Boa. Olha só, hein? Vamos começar a fazer o contexto aqui. Isso. Olimpíadas de Inverno. Olha, enquanto na Coreia do Sul está fazendo Olimpíadas de Inverno, aqui no Brasil começa o carnaval das escolas de samba de São Paulo, ali do Sambódromo, ali do Iambi, começa hoje à noite a televisão. E também na Sapucaí, no Rio de Janeiro. Então, só para a gente começar assim, dizer, olha, estamos iniciando aí um grande feriadão, né? Onde muitas pessoas vão viajar. Aqui em Goiás,
muitos vão para Pirenópolis, muitos estão indo para Caldas Novas, muitos estão aí nas rodovias, mas é um final de semana diferenciado. Diferenciado e prolongadíssimo, né? Segunda de março, desde a semana passada, já é carnaval. Mas, além disso, nós temos algumas reportagens sobre acontecimentos de grande relevância que, né, geraram comentários aí na cidade de Anápolis, que você vai acompanhar com a gente essas reportagens. Mas, para começar com assuntos bons, como você sugeriu, Antônio Gomes, nós temos um nacional que foge aí da agenda política, que foge dos acontecimentos mais recentes, de operações policiais, enfim, de negociações de chapas. É um assunto que envolve a juventude brasileira, isso porque nós chegamos na reta final, hoje, o último dia, para o ProUni, para as inscrições do ProUni, que vem batendo recordes e que é, como disse, uma conquista da juventude brasileira, porque permite ao indivíduo ter o acesso ao estudo, acesso à universidades particulares. E a expectativa é que, mais uma vez, nós temos uma leva de jovens brasileiros que se tornem universitários graças a esse programa. E é uma boa notícia, né? Quer dizer, como você disse, o programa Universidade para Todos, o ProUni, encerra as inscrições hoje à noite. Então, você, né, que quer participar, você que pode se habilitar nesse momento a buscar aí uma bolsa, seja uma bolsa integral, seja uma bolsa parcial, para estudar em uma universidade particular, ainda existe tempo para você fazer a sua inscrição, né? Hoje, sexta-feira, dia 9 de fevereiro, é o último dia para fazer a sua inscrição no ProUni. Então, se habilite, entre ali no site, né, do ProUni, MEC, e faça a sua inscrição. Então, hoje, o último dia para você ser selecionado, como aí, tendo a possibilidade de participar e ganhar uma bolsa integral ou parcial para você fazer um curso na universidade particular. Só para lembrar, né, Morgantini, esse programa é um programa que foi instituído, foi criado, sabe por quem? Por quem, Antônio Gomes? Pois é, rapaz, é aquele cara que chama Luiz Inácio Lula da Silva, foi lá em 2005, e que beneficia milhares e milhares de alunos, pessoas que puderam entrar na faculdade, puderam ter um financiamento, né, como é o ProUni, habilitar-se na universidade particular e poder ter um curso superior. Isso é um programa, né? Isso é uma ação política, onde é uma ação política que dá um sentido coletivo, onde ajuda muitas pessoas. E é desse tipo de política pública que nós estamos necessitando no Brasil. É uma pena que, apesar de termos criado o Enem, apesar de ter criado aí os institutos federais, né, grandes, né, mais de 330 institutos federais por todo o Brasil, ter criado mais de 19 universidades, aí praticamente em 8 anos do governo do presidente Lula, né, temos aí o ProUni, né, tudo isso, obviamente, vem de encontro a uma política da educação que possa chegar mais perto daquelas pessoas que realmente não têm condição de pagar uma universidade, uma faculdade particular. Então, é importante que a gente possa reforçar um programa tão importante como esse, que é uma política pública na educação que deu certo e que ainda está em vigor, graças a Deus, mas que, infelizmente, nós não temos visto nenhum tipo de ampliação, de melhoria ou criar novas políticas públicas a favor da educação. Mas essas que estão sendo mantidas, é importante que você, nosso ouvinte, possa aproveitá-la. E hoje é o último dia para você fazer a inscrição do Programa Universidade para Todos, ou seja, ganhar uma bolsa para você fazer uma faculdade particular. E um programa criado, eu gosto quando falam essa palavra, ainda tem gente que pensa assim, Antônio Gomes, pelo analfabeto, aquele analfabeto do Lula, o analfabeto presidente, que em 8 anos fez 19 universidades federais, que fez o que hoje é o Instituto Federal, né? Aqui nós temos o IFG, pelo Brasil inteiro. São mais de 330 unidades pelo Brasil inteiro. Instituto Federal. E que criou um programa que hoje, agora, nós temos esse último dia que você sabe que nós deixamos tudo para a última hora, mas até agora tem mais de 1.930.000 inscrições no programa Universidade para Todos, o ProUni, ou seja, mais de 1 milhão, como podem fazer 2 inscrições, mais de 1 milhão, 1,5 milhão de jovens vão ter acesso a uma universidade a partir deste ano, gratuitamente, graças a um programa criado no governo do
analfabeto. Feliz seríamos nós se tivéssemos mais analfabetos com essa visão da importância da educação. Infelizmente, o que impera no nosso país ainda é o preconceito acima de qualquer tipo de racionalidade. Mas, Antônio Gomides, seguindo nossa programação, nós temos aí, claro, aqueles assuntos que nós temos acompanhado, par e passo, como se diz por aí, que é a formatação das chapas, que é as negociações visando a sucessão presidencial, e a grande novidade é o desdobramento aí do PSDB e da sinalização de FHC com o Luciano Huck. Né? Tiveram um encontro e o Planalto, essa informação que vem dos bastidores, o governo Michel Temer, os articulistas já tratam o Huck como candidato e ungido por FHC para desespero de Alckmin. Alckmin que recebeu uma boa notícia na confirmação de que os processos dele, olha que interessante, blog do Josias de Souza na Folha de São Paulo, os processos dele estão estacionados e não tem previsão para julgamento no STJ. Né? Então ele estava vivendo um momento muito feliz, não fosse a decisão de FHC em apoiar Luciano Huck. E saiu com uma frase muito boa, Antônio, acho que você vai gostar dela. Ele disse, o estilo do Luciano Huck é a cara do PSDB. Disse Fernando Henrique. É a cara do PSDB? Claro que é, claro que é. Aliás, o sociólogo Fernando Henrique Cardoso está dando uma aula ao PSDB, dizendo o seguinte, fala, olha, vocês que estão querendo aí ficar abraçados com o governo Temer, vocês que estão aí querendo aproveitar os ministérios, como aproveitou em 2017, com 4 ministérios, vocês que não querem olhar para a população, temos um apresentador aqui da Rede Globo que fala para o Brasil inteiro. A única coisa que nós precisamos fazer é convencê-lo a ele a filiar no PSDB. E convencer o Alckmin, que hoje é governador de São Paulo, a não ser candidato pelo PSDB. Então é simples. Né? O sociólogo pegou as pesquisas qualitativas, que o PSDB fez, claro, e foi analisar qual que é o perfil que o povo brasileiro está querendo votar. E ele chegou à conclusão que, como o político está muito desgastado e precisa enfrentar a população que, principalmente a baixa renda, que realmente está contrariada com a política atual do governo Temer, né, de ajuste fiscal, de reforma trabalhista, de reforma de previdência, ninguém quer isso, porque isso obviamente afeta o direito da classe trabalhadora. De repente, o sociólogo Fernando Henrique Cardoso apresenta, junto com a Rede Globo, claro, né, casadinho, a mídia, Luciano Huck, né, para que possa acabar de vez com a candidatura de Geraldo Alckmin. Então, nessa leva, vai Geraldo Alckmin, vai Henrique Meirelles e vai Rodrigo Maia, todos os três vai para o mesmo lado, vai para o buraco. Muito bem. Outro desdobramento, Antônio, só a título de registro, eu acho que não há muito mais a acrescentar, não há mais nada a dizer, na verdade, mas o anúncio ontem da insistência do governo federal, de Michel Temer, em tentar nomear Cristiane Brasil ministra do Trabalho. Novela que não acaba, né? Essa novelinha, isso é pior que a Rede Globo. Isso é impressionante, né? Como só o governo Temer, né, agora para fazer uma média com o pai da Cristiane Brasil, né, que é o Roberto Jefferson, agora tem que fazer uma média e dizer, não, nós fomos até as últimas, fomos até o Supremo. Não deu certo, mas não foi por nossa culpa. Não foi o governo Temer, não foi o nosso governo que não quis. Nós nos desgastamos o máximo. Mas, infelizmente, nós vamos ter que colocar uma outra pessoa. Ou seja, ficou aí praticamente 45 dias discutindo com o Poder Judiciário para colocar uma deputada que já é do lado do governo Temer, de um partido que já é e apoia o governo Temer, apoiou, inclusive, a votação a favor do Temer naquelas denúncias de organização criminosa e obstrução de justiça a favor do Temer. Então, se já tinha os votos, para que esse esforço todo, para que esse desgaste todo, para colocar uma ministra que está hoje desmoralizada? Ela ficou conhecida no Brasil inteiro, mas ficou conhecida pelo lado negativo. Isso em função de ter sido indicada para tomar posse no Ministério do Trabalho, hein? Olha o Ministério do Trabalho, aquele que deveria estar pensando nesse ano de 2018, como que deveria estar abrindo portas de entrada de emprego para o nosso trabalhador. Os 45 dias, sequer teve o dono da paz, sequer teve um ministro para estar ali pensando nas políticas
para o Ministério do Trabalho. Então, lamentável, de toda forma, essa atitude do Temer em insistir com a Cristiane Brasil para que ela possa ser empossada ministra do Trabalho, coisa que não vai acontecer pelo visto. Muito bem, vamos para o nosso primeiro intervalo e voltamos para falar um pouco mais sobre Polícia Nacional e aí entrar no estado de Goiás, no assunto de Anápolis. Aqui você fica bem informado. A Voz de Anápolis. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Atenção! A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Em breve, um novo empreendimento chega na região da Vila Formosa, trazendo para você um atendimento especial. Seu óculos de grau, óculos de sol e esportivos, você encontra na Ótica Formosa. Os menores preços e o prazo que você precisa. Ótica Formosa, Avenida Sebastião Pedro Junqueira, quadra 13, lote 4, sala 5, Vila Formosa, ao lado da Jackson Charles Negócios Imobiliários. Ótica Formosa, cuidando dos seus olhos. Fone 3702-9010. 3702-9010. Precisando de mesas e cadeiras para seu evento? Disque Mesas MP. Locação de mesas para todo tipo de festas. Fone 99128-8581. 99128-8581. Falar com nosso amigo Silvio. Disque Mesas MP. Alô, bom dia. Alô, bom dia. De segunda a sábado, a partir das 6 da manhã, com Sérgio Fontinelli. Música, alegria e informação no começo do seu dia. Alô, bom dia. Poderoso, você aqui na Chipset Format? Eu mesmo. Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, tinha umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, Poderoso, formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. Cuidado, a dengue mata. Por favor, não deixe água parada. Limpe bem o seu quintal, não deixe água na lata. Cubra os pneus, feche a caixa d'água. Cuidado, a dengue mata. Por favor, não deixe água parada. Por favor, não deixe água parada. Mais FM tá na Mais. Tá bom demais. Mais FM, apoio cultural. Mais FM. Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. Mais FM. A informação com credibilidade. Aqui na Mais, você ouve a Voz de Anápolis. Edmar Silva, Antônio Gomide. Ok, estamos de volta para o segundo bloco do programa A Voz de Anápolis desta sexta-feira, hoje 9 de fevereiro de 2018.
Quero agradecer aqui o pessoal que está com a gente pelo Facebook, acompanhando a nossa programação. O José Justino Filho diz bom dia, bom programa. A Lucimar Batista Mendes Borges também com a gente. O Dorédio Gomes também acompanhando, diz bom dia, caros amigos, parabéns a todos. A Paulinha Wagner falando aqui sobre uma passeata nos bairros. A Adriana Pereira, o Wilmar Lopes da Luz também participando. O Wilmar Lopes da Luz diz bom dia, apresentadores, comentarista, Gomide, da verdade, é a realidade brasileira, né? Com relação ao comentário anterior. Issa Reis também com a gente, o Marcos Tavares, a Silva Cândida, Maria Nova da Silva, a Solange Melo, são alguns dos que estão acompanhando a gente pelo Facebook, Margatinho. Muito bem, um abraço a todos aí, que sigam com a gente. Antônio Gomide, nós retomamos aqui o segundo bloco do programa Voz de Anápolis, falando sobre uma informação vinda lá do Tribunal Superior Eleitoral, que tem um novo presidente, que é o ministro Luiz Fux, e com uma notícia interessante pelo conteúdo, você deve desdobrá-la. Isso porque o Fux anuncia que o TSE pode rever a brecha que hoje permite que candidatos ficha suja sejam candidatos. Ele afirmou nesta quinta-feira que a Corte pode realmente reavaliar essa brecha na lei que os políticos disputem eleições. O assunto ganhou, obviamente, notoriedade depois que o TRF4 confirmou a condenação do juiz Sérgio Moro ao ex-presidente Lula. E sobre as eleições, o novo presidente do TSE anunciou que será implantada uma auditoria em tempo real nas urnas eletrônicas no dia da votação. Parece que o Lula, de todo o legado que ele deixou na política, na sua passagem, nas suas passagens pela presidência da República, não foi o suficiente, Gomide. Parece que ele vem deixando mais legados. O principal deles é que ele tem feito a justiça brasileira caminhar na celeridade dos sonhos que nós sempre tivemos. Parece que tudo que é de pendência se esbarra, se toca, se envolve o Lula, ele é desengavetado numa pressa incrível e começa a funcionar rapidamente. Essa brecha aqui já permitiu que uma série de candidatos homologasse suas candidaturas no Brasil inteiro. Cito um exemplo clássico que aconteceu aqui em Goiás, que é do ex-prefeito de Catalão, Jardel Seba, que foi não só candidato, mas foi eleito, inclusive, e cumpriu o seu mandato normalmente. Agora, há uma pressa, digamos também uma força-tarefa para se resolver tudo, para saber, para fazer com que o Lula não seja candidato. Mas no dia da posse do Luiz Fux, no Tribunal Superior Eleitoral, já ficou a polêmica, né? Ele passou do ponto, inclusive colocando-se, arvorando, dizendo que em hipótese alguma, qualquer ficha suja, ele seria impedido, inclusive, de fazer a pré-campanha ou não teria nem capacidade de poder fazer o registro, ou seja, ele deu a entender que ele estaria, inclusive, impossibilitando ou retirando, antes mesmo de fazer e cumprindo a legislação eleitoral, que permite que um candidato se inscreva lá em agosto, até dia 15 de agosto, para ser candidato a qualquer cargo. Isso é garantido por lei, isso é garantido dentro da legislação eleitoral. Ele mesmo já está já colocando a possibilidade, acenando para que isso não acontecesse, para que pudesse tirar esse candidato antes mesmo dele poder se inscrever. Quer dizer, olha só o absurdo, né? Quer dizer, como que o cidadão, ele passa realmente do ponto, né? Ele esquece da Constituição Federal, ele esquece da legislação eleitoral, que serve para todo mundo, não serve para um partido, serve para todos, né? E esquece da história do próprio Tribunal Superior Eleitoral e o próprio Supremo Tribunal Federal, que toma decisões e, obviamente, tem que ser respeitadas. Então, o discurso que o Luiz Fux fez ali, naquele momento, na posse dele nessa semana, foi extremamente infeliz e causou realmente um burburinho muito grande no meio jurídico. E agora, ele está tentando consertar, dizendo, não, nós podemos até rever, podemos olhar de outra forma, porque tem algumas brechas, e essas brechas, inclusive, já possibilitaram alguns, ou seja, ele já não colocou mais como ele ser supremo para decidir se pode ou não em relação à candidatura. Ou seja, da forma como ele disse na abertura e na posse dele, ele não queria nem que houvesse a possibilidade de respeitar aquilo que define a legislação eleitoral. Um absurdo o que ele disse na sua posse. Mas agora ele está tentando consertar
aquele discurso que foi muito fora da curva, como diríamos aí o senso comum. Antônio Gomide, o jornalista Reinaldo Azevedo, que é criador, inclusive, do termo petralha, e é um ferrenho crítico ao PT e ao presidente Lula, passou a fazer uma análise em relação ao processo e denunciando, né, a palavra é essa, denunciando o absurdo cometido na interpretação de Sérgio Moro para a condenação e também no absurdo TRF4. Ele passou a defender a tese de que a condenação de Lula é política e sem nenhuma base de provas. E ele agora faz novamente uma análise, hoje nos principais jornais do país, dizendo que a união de FHC e do PSDB através do FHC com o Luciano Huck é o segundo melhor cenário possível para o PT. Segundo ele, só perde para o cenário, claro, de Lula sendo candidato. E a gente lembra de uma outra frase, essa do presidente Lula, dizendo que não teria coisa melhor do que enfrentar um candidato com o carimbo da Globo na testa. E ele também fala sobre isso, que de fato não é de toda absurda a tese de que é um candidato que representa a Globo. Você concorda com essa afirmação, Antônio Gomide, de que é um cenário favorável a Lula ou a um candidato do PT? Ele trabalha com essa possibilidade de Lula não ser candidato, diante do que nós temos debatido, mas com essa junção de PSDB com Globo, Huck e FHC? Nós temos hoje um cenário muito polarizado, Morganti. Acho que a gente precisa entender isso, porque as pesquisas mostram que um bloco, vamos dizer assim, de centro-esquerda, representado pelo Lula, ele hoje está colocado que está garantido uma vaga para o segundo turno. Nesse momento, se as eleições fossem hoje, o presidente Lula, que representa esse bloco centro-esquerda, estaria eleito, inclusive, no segundo turno. Isso é o que define as últimas pesquisas. E as últimas 14 pesquisas, não é a última, não, as últimas 14 pesquisas, de todo o cenário nacional. Por outro lado, nós temos uma outra candidatura, que é o segundo colocado, que já vem também nessas últimas pesquisas sendo colocado e cada vez mais se reafirmando, que é uma candidatura de extrema direita, que é o Bolsonaro. Esses dois estariam indo para o segundo turno, nesse momento, se as eleições fossem hoje, como determina as pesquisas. Por outro lado, quem sempre disputou as eleições com Lula ou com a centro-esquerda foi esse bloco centro-direita, que é quem? É o bloco do PSDB, o Democratas, o Partido Progressista, e aí vai. É o bloco que hoje sustenta e dá sustentação política para o governo Temer. Então, eles não acharam ainda um candidato. Qual que era esse candidato? Podia ser o Meirelles, o Henrique Meirelles, mas não cresce a pesquisa. Poderia ser o Rodrigo Maia, que está tentando fazer esse trabalho para poder ver se faz a reforma da Previdência, colocá-la em pauta para ver se possa criar essa liderança no meio desses partidos, mas também ainda não colou. Poderia ser o Alckmin, que tem aí, apesar de ser governador de São Paulo, apesar de ter sido candidato já à presidência da República, mas não cresce. Por quê? Porque está colado no Temer, é um desgaste muito grande, e o próprio PSDB trabalha tentando solapar essa candidatura do Alckmin. Conclusão, precisa, obviamente, aparecer um novo nome, e um nome, obviamente, que não seja político, e aí entra o Fernando Henrique Cardoso com essa sugestão do Huck, que, na verdade, não é sugestão do Fernando Henrique Cardoso, na verdade, isso aí é como foi feito lá, para dar aquele golpe parlamentar lá na Dilma. Eles sentam, reúnem, vê qual que é o empresário, quem é que vai bancar, qual que é a mídia, Rede Globo, qual que é a sustentação política no Congresso, aí faz aquele bloco e diz, olha, o rapaz é aquele ali, o apresentador. E aí vai na Rede Globo, porque sustenta de todos os lados. E ainda busca, muitas vezes, apoio dos poderes. Para quê? Para poder garantir que essa candidatura realmente ela tenha penetração em todas as regiões. Então, é nesse sentido que nós estamos vivendo, quer dizer, é uma aposta no escuro, é uma aventura, a palavra é essa. Hoje, a candidatura do Luciano Huck, que vai ser apoiado aí pela Rede Globo, é uma aventura, como que um apresentador pode, na verdade, ser alguém que possa discutir, debater programas importantes na educação, programas importantes na saúde, conhecer
como é o Brasil no sentido de poder fazer projetos importantes na área do meio ambiente, na área cultural, na área da economia. Quer dizer, nós precisamos de ter pessoas, não é que são bonitinhas, ou que sorriem, ou que falam fácil na televisão, ou que apresentam programas que são agradáveis a determinada clientela. Nós precisamos apresentar e ter pessoas que conseguem, através da sua prática, conseguir levar a educação, saúde, conseguir fazer um Brasil melhor e conseguir dialogar com a sociedade. É isso. E isso não se cria do dia para a noite. Porque quando se cria isso do dia para a noite, da mesma forma que pode dar certo, pode dar errado. Por isso a gente chama de uma aventura. Cada um no seu pedaço. Os apresentadores nas suas apresentações, os políticos na sua política. A população é que faz avaliação de quem ela quer ver e quem ela acredita. E é dessa forma que a pesquisa mostra. Agora, criar e fazer da política, de um processo eleitoral, uma aventura, obviamente a população também saberá escolher bem e saberá não entrar nessa aventura, porque o Brasil já passou por uma aventura muito semelhante à do Luciano Huck, que está querendo se apresentar, quando apresentou o Collor de Mello, onde a Rede Globo foi a grande patrocinadora para que ele se tornasse conhecido desse país. Mas como naquele momento era a primeira eleição diretas a presidente, a população foi pega de calças curtas. Hoje não. A população já está bastante calejada e que essa candidatura do Luciano Huck, cada vez mais, ela vai se colocando como uma aventura para o próprio povo brasileiro, que saberá, eu não tenho dúvida, avaliar bem isso no momento eleitoral. Muito bem, Antônio Gomide, voltando aqui para a nossa política estadual, 3 assuntos de um só para uma análise do nosso cenário, uma atualização do que nós já vimos nessa última semana, temos acompanhado, né, 3 cenários. O primeiro deles, uma reunião ontem do prefeito Iris Rezende, né, maior liderança aí do PMDB, com os prefeitos que foram eleitos, né, foram 42 prefeitos, alguns deles, na verdade, saíram já do partido, mas fez uma reunião ontem com esses prefeitos para tratar sobre política e se declarou lá como um homem de partido, ou seja, que acata decisões do partido, mas ao mesmo tempo disse que vai lutar para que não haja um racha na oposição de Goiás. Ou seja, foi para um lado, foi para o outro, ninguém sabe o que de fato está querendo dizer com essas 2 declarações, porque são antagônicas em si. Uma vez que de um lado essa luta dele significa aproximar o Ronaldo Caiado, que só aceita a união se ele for o candidato. Do outro lado, nós temos uma declaração uma declaração do Jaime Rincon, repercutindo aquele anúncio, digamos assim, do Vilmar Rocha do PSD, dizendo que há uma possibilidade, sim, de que haja uma segunda candidatura marconista do governo de Goiás, né, que não apoie, nesse primeiro momento, do primeiro turno, José Eliton, né? E dizendo ele que, claro, isso não é bom, que a oposição tem que caminhar unida e que não acredita nessa possibilidade de rasca. Tentou aí contrapor a posição do PSDista Vilmar Rocha. E, por fim, Demóstenes Torres, que deu entrada no seu processo para reaver seu mandato dentro da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, e qual não foi o pau de água fria que recebeu, ao saber que ele é um dos mais de 1.300 processos que estão lá, esperando ter uma relatoria e sem nenhuma data ou previsão para serem julgados. Demonstra que tenta, com isso, né, diminuir o espaço, a diferença que tem para poder tornar-se candidato. Ele já disse que quer ser candidato ao Senado na chapa de José Eliton, com Marcolino Perillo e grande elenco. Alguma novidade nesses 3 cenários, doutor Gomide? Nenhuma, né? Já vamos começar aqui pelo Demóstenes, né? Quer dizer, imagina, qual é a vontade, né, dos senadores ali da Câmara Federal, do Congresso de maneira geral, poder colocar em pauta, nesse momento eleitoral, uma questão que já está totalmente definida ali dentro, como é o caso do Demóstenes, quer dizer, para ele reaver, inclusive, o seu mandato. Você imagina, além de ter uma motivação política, que ninguém quer mexer nessa ferida, porque ninguém ganha nada com isso, né? Ninguém ganha nada com isso, né? Nenhum deputado, nenhum senador, nada, nenhum membro da Constituição, né, ali seja das comissões de justiça, alguma que poderia estar iniciando esse processo para rever esse processo Demóstenes, ninguém quer mexer com isso, né? Além disso, tem uma desculpa muito boa, que tem mais de 1.300 processos na frente, ou seja, não vai
acontecer nada, né, para que ele possa realmente estar apto a ser candidato, se ele depender para conseguir voltar para o Senado nesse momento. É claro que não vai acontecer nada, né? E ele sabe disso, né? Ele que esteve lá dentro sabe muito bem qual é o humor hoje ali dentro daquela casa de lei, seja o Senado, seja a Câmara, o Congresso de maneira geral. Com relação à declaração do Rincon, aquilo que nós falamos aqui ontem, né? O Marconi Perillo, governador, não vai, em hipótese alguma, deixar com que a sua base governista, nesse momento, possa rachar. Ou possa dizer, olha, nós não estamos descontentes com o Zé Hélito, e com isso nós vamos fazer 2 blocos. É claro que não, ainda mais partindo do Vilmar Rocha, que é aliado de primeira ordem, que sempre caminhou, que foi secretário nesses últimos anos todos, do governador Marconi Perillo. Então, essa aliança aí do PSD, essa aliança do PP, Partido Progressista, essa aliança junto com o PSDB, junto com outros partidos, eles vão ficarem juntos. Até porque o Marconi, né, ele também é candidato, né, ele sai do governo em abril, mas, obviamente, ele vai apoiar e vai tentar utilizar dessa base governista para eleger o que vai ser o próximo governador aí, de abril até dezembro, o governador será o Zé Hélito. Então, ele vai estar com a caneta na mão, ele vai chegar para os prefeitos, vai conversar com os prefeitos, ele vai prometer muitas emendas, ele vai chegar e dizer, olha, nós temos algumas parcelas aí que nós podemos repassar para os municípios. Aqui em Anápolis ele está fazendo isso. Eu pergunto para você, quanto dinheiro já veio daqueles 15 milhões que o governador Marconi Perillo, que o Zé Hélito esteve aqui em Anápolis, com o famoso programa Goiás da Frente, quanto daqueles 15 milhões já chegaram aqui na cidade? Quantas obras daquelas que foram propostas pelo prefeito para que o governo pudesse estar fazendo, quantas obras já começaram aqui na cidade, daquelas obras que o prefeito anunciou que seria desses 15 milhões? Nenhuma obra ainda. Então é importante a gente entender que essa conversa para definir esses blocos que irão disputar, o bloco do governo, o bloco hoje que está no governo de Goiás, eles vão unidos, né? Não tenha dúvida que não se vão separar, não vão cometer esse erro político eleitoral no momento e na experiência que esse bloco tem. E com relação ao prefeito Íris, eu acho que o prefeito Íris está precisando realmente mostrar melhor administração em Goiânia. O prefeito Íris hoje é uma peça extremamente desgastada na capital, porque infelizmente, seja junto ao servidor, seja junto ao contribuinte, né, ele tem hoje uma dificuldade muito grande na administração de Goiânia. Então, quando ele coloca na posição política de, estou aglutinando aqui alguns prefeitos, tal, isso é muito mais uma forma orgânica, né, de cooperação para a candidatura do Daniel, do que propriamente força, né, no sentido de dizer, olha, nós estamos aqui buscando uma unidade. Ele, na verdade, o reflexo que o prefeito Íris tem hoje, ele tem dificuldade na Câmara Municipal de Goiânia, né, para passar os seus projetos, para aprovar os seus orçamentos. Ele tem uma dificuldade muito grande de diálogo hoje com a sociedade, e a gente percebe que ele está muito mais preocupado, inclusive, em poder eleger a dona Íris, sua mulher, para deputada federal, do que propriamente ele mesmo inserir dentro desse processo. Então eu entendo que o Daniel, que é hoje o candidato pelo PMDB, precisa verdadeiramente abraçar essa causa, ver quais os partidos que irão andar com ele e tocar, bater na picada, porque se ficar conversando só internamente, se ficar conversando, eu vou visitar prefeito do PMDB, aí amanhã eu vou visitar o prefeito do PMDB 1, depois PMDB 2, prefeito do PMDB... Quer dizer, se ele ficar conversando só dentro de casa, você pode ter certeza, o outro candidato, né, seja do governo, seja do Democratas, vão crescer e ele vai ficar para trás. Muito bem, vamos para o intervalo. Na volta vamos falar sobre Anápolis, falar inclusive sobre esse convênio aí. Vamos falar sobre a Saneago e sobre o convênio do Goiás na Frente, as obras anunciadas e o que apareceu até agora. Aqui na Mais FM, você fica bem informado. Os assuntos que são destaque em nossa cidade. A Voz de Anápolis. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Anuncie
Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, Lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Conhecer a nossa língua portuguesa é obrigação de todos nós. O curso da professora Gênia é o mais indicado. Com experiência de mais de 30 anos, professora Gênia se coloca à sua disposição para compartilhar com você os segredos da língua portuguesa. Quem fala e escreve bem tem mais chances de sucessos na vida. Entre em contato pelo 62 30 98 41 77 e no WhatsApp 99162 42 80. A Caixa é o banco dos benefícios sociais. É na Caixa que são pagos o Bolsa Família, o Seguro-Desemprego, o PIS, o abono salarial e as aposentadorias. Isso só é possível porque a Caixa é 100% pública. É urgente barrar os planos do governo para privatizar o banco. Acesse o site defendacaixa.com.br e conheça a campanha da FENAI, Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa e outras entidades. Defender a Caixa é defender os benefícios sociais. Defenda a Caixa você também. Mais FM, Mais FM. Precisando de mesas e cadeiras para seu evento? Disque Mesas MP. Locação de mesas para todo tipo de festas. Fone 99128-8581. 99128-8581. Falar com nosso amigo Silvio. Disque Mesas MP. Precisou de gás? É só chamar Beta Gás. 3314-7786. E o WhatsApp 99134-9994. Entregamos de segunda a sábado, das 8 da manhã às 7h30 da noite. E feriados, das 8 ao meio-dia. Na Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Entrega rápida, precinho camarada e o gás mais confiável da cidade. Não fique na mão, ligue para a Beta Gás. Anote aí, 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Rua 2, 711, Jundiaí, Vila Industrial. Ligue e peça também a sua água mineral. Mais FM, apoio cultural. Tá bom demais. Tá bom demais. Mais FM. Estamos de volta com mais informações para você. A Voz de Anápolis. A Voz de Anápolis. Edmar Silva. Antônio Gomide. Estamos de volta para Mais FM 87.9. Você ouvindo, participando, através também da nossa transmissão no Facebook, você dá a sua opinião, você participa e nós comentamos aqui também a sua participação. Como você ia, o Henrique Morgantini? Muito bem, nós falávamos aqui no bloco anterior, falando sobre a cidade de Anápolis, sobre o convênio da Prefeitura da cidade de Anápolis, Antônio Gomide, com o programa Goiás na Frente, do governo do estado, né, que visa fazer diversos investimentos e, por decisão do prefeito, esse dinheiro, em vez de ser usado num projeto específico, foi diluído em várias obras menores, de menor valor, não menores importância, muito pelo contrário, algumas delas estão fazendo muita falta. Mas com isso houve um atraso muito grande, está havendo um atraso muito grande na realização dessas intervenções aí para a população. Uso como exemplo aqui os feirões que caíram em dezembro, do dia 4, e no dia 30 de dezembro de 2016, e que até agora, 9 de fevereiro de 2018, não foram ainda novamente erguidos, reconstruídos ali
no Jardim Alexandrina, na Vila Alexandrina e no bairro de Lourdes. E a exemplo disso, temos aqui, por exemplo, a lista das obras. Antônio Gomide e amigos nos acompanham aqui pela Mais FM. As obras que estão dentro desse convênio e, logicamente, estão aguardando a chegada desses 15 milhões, lembrando que há todo um processo burocrático que o próprio governo de Goiás já falou que faltam ainda faltavam documentos para se passar, faltavam cumprir etapas burocráticas, e aí para depois vir um repasse do dinheiro para saber onde vai pôr, como vai licitar essas obras. Mas vamos lá. A construção do centro pediátrico, a reforma, como disse, dos feirões de Alexandrina e bairro de Lourdes, a construção de um feirão no Recanto do Sol, construção de uma escola no Copacabana, a construção de várias quadras poliesportivas em diversas regiões, construção do Centro Esportivo da Vila Formosa, aqui da nossa região, onde fica a Mais FM, a construção do Centro do Idoso, a revitalização ou a criação do Centro Administrativo lá no Parque Ipiranga, aquele prédio para transferir a prefeitura para a área do Parque Ipiranga, a construção de um centro de internação e a construção de mais 2 restaurantes populares. O projeto é esse, só está faltando aquele detalhe, Antônio Gomide. A grana. Não assinaram os contratos, né? Nenhum desses aí tem assinatura de contrato. Ou seja, o convênio foi dito por 2 vezes, o governo do estado já veio por 2 vezes aqui em Anápolis anunciar esse repasse que vai ser feito, né? Esse programa dentro do Goiás na frente, eram 10 milhões, passou para 15 milhões, mas a grande verdade é que o prefeito hoje, ele não tem nenhuma visibilidade, nenhuma atitude, né, no sentido de poder dizer, olha, vamos começar a obra agora. Aí ele fica dando desculpa, é um processo licitatório que está com dificuldade, como se processo licitatório não fosse obrigatório para todos os gestores do Brasil, seja executivo, governo, seja prefeitura, seja presidente, quer dizer, a lei é a mesma para todo mundo. Para se fazer a construção, é claro que tem que fazer a licitação. Então, se tem esse dinheiro que está chegando, que já chegou, meu amigo, prepara a licitação, toca o barco. Então, a lentidão é muito grande, né? A falta de planejamento é muito grande. Porque uma situação como essa, primeiro, colocar a construção de feirão em verba do governo do estado já foi um equívoco, né? Imagine você, um feirão que é algo urgente. Quer dizer, feirão, caiu um pedaço da sua casa. Aí você diz, não, caiu a minha cozinha, caiu aqui e tal, eu vou fazer um financiamento lá na Caixa Econômica Federal. Rapaz, mas você tem dinheiro para você fazer a cozinha logo? Você vai ficar esperando fazer um financiamento lá na Caixa Econômica? Que dia que vai sair? Que dia que vai aprovar os documentos? Que dia que... Claro que não. Você pega aquele dinheiro que você tem e já faz de imediato. Por quê? Porque aquilo ali é uma necessidade. Por exemplo, feirão é uma necessidade das pessoas que trabalham ali. Feirão é uma necessidade do bairro. O prefeito não entende assim. Já demorou mais de 1 ano, já está para ir 1 ano e 2 meses que o feirão foi derrubado pela chuva e que o prefeito está esperando o dinheiro do governo do estado que vai chegar em parcelas. Aí mandou uma parcela, ele está fazendo a licitação. Aí quando é hora de serviço, manda mais um pouquinho de dinheiro. Depois vai fazer, manda mais um pouquinho de dinheiro. Depois a empresa que pegou desiste, aí ele para também. Ou seja, que dia que vai entregar esse feirão? Está parecendo que é uma obra que não é necessária para o bairro. É assim que ele trata o feirão. Feirão é uma obra urgente para o bairro. Ali tem dezenas de trabalhadores que toda semana precisam daquele espaço. Aquele espaço é utilizado pelo bairro. O bairro Alexandrina e o bairro de Lourdes são 2 áreas que estão prejudicadas nesse último ano de 2017, porque não tinham feirões. Os feirões não são brincadeiras. Os feirões não são obras supérfluas, são obras prioritárias. Então esse dinheiro deveria inclusive ser feito pelo próprio orçamento da prefeitura e não esperar, mais uma vez que o prefeito optou, ele disse, nossa, agora chegou o dinheiro, nós vamos colocar esse feirão. Ou seja, nem chegou o dinheiro, nem assinou o convênio, nem fez a licitação, e quem está prejudicado? A população desses bairros. Então, um prefeito que não entende que derrubar um feirão e precisa construir ele nos próximos 2 meses, ele não tem essa compreensão. Por quê? Porque não vive a cidade, não conversa com as pessoas. Se ele tivesse ido no bairro de Lourdes e feito uma pesquisa no bairro de Lourdes
e perguntado lá, qual é a obra urgente que eu preciso fazer aqui? O pessoal ia falar, olha, o feirão que caiu, o senhor precisa colocar rápido. E a outra obra urgente? Olha, ali no Tropical, tem uma construção de um posto de saúde, o senhor precisa terminar aquela construção do posto de saúde. Ele nem retomou a obra ainda. Então, essa conversa, esse diálogo, precisa ter do prefeito com a sociedade. Então, essas obras, Morgantini, que são apresentadas e colocadas pelo governo do Estado, o governo do Estado olha para o prefeito e diz, olha, se não tem nem convênio, se não dá conta de fazer nem a licitação, vamos aqui também esperar, né? A hora que você vier aqui e conversar com a gente direitinho, a gente vê como é que libera. Porque não vai liberar o dinheiro tudo de uma vez, vai liberar a conta gotas, e só vai liberar que dia? O dia que fizer a licitação. Então, nem assinou convênio e nem o libera o dinheiro. Conclusão, foi apenas brincadeira de mau gosto com a cidade de Anápolis mais uma vez. E enquanto isso, a população fica esperando, como você bem disse, algo que poderia ser feito internamente com a Receita Municipal. Até porque a gestão municipal costuma usar como um dos grandes feitos da sua gestão até agora o lucro, né? A economia de dinheiro e o lucro de milhões e milhões de reais, mais precisamente 75 milhões de reais só nos 8 primeiros meses. Mas vamos aguardar o que acontece e saber qual é o desfecho. Antônio Gomide, nós temos uma outra situação aqui em Anápolis, que também envolve o estado de Goiás, que também envolve talvez esse que seja o maior problema, porque atinge um maior número de pessoas e atrapalha e causa incômodo e diminui a qualidade de vida, eles comprometem a qualidade de vida das pessoas, que é o abastecimento de água. O assunto foi muito debatido nas eleições de 2016, foi debatido em 2017 através de vários eventos políticos, mas faltou apenas o detalhe, que na verdade é o principal, alguma coisa de fato acontecer. E agora um novo episódio, né, uma nova história surge, que é a que envolve aí o investimento de milhões e milhões, mas para isso tem que ser feito um novo acordo, um novo contrato, prorrogar a parceria com a Saneago, da concessão do direito de exploração. Enfim, a questão que era para ser prática, Antônio Gomide, ou seja, que horas, quando vai acabar o problema, quando vai ser feito algo que coloque definitivamente água na torneira dos anapolinos, sobretudo naqueles bairros que sofrem mais, são mais altos na época da seca. Mas, em vez disso, há uma nova história de embates políticos e acertos jurídicos de contratos. O que a gente pode extrair do que está acontecendo envolvendo a Saneago e a Prefeitura Municipal de Anápolis? Primeiro, reconhecer que aquilo que o prefeito combinou com a Saneago em 2017, que é uma transposição do Piancó, né, ali do Capivari, do rio Capivari para o Piancó, essa obra sequer foi entregue. Essa obra era para agosto, setembro de 2017. Apesar dos grandes investimentos, grandes receitas que o município passa para Saneago, o compromisso que o prefeito fez com a cidade foi que, e a Saneago fez com o prefeito, foi que estaria construindo e fazendo essa transposição antes da seca de 2017. Essa obra sequer foi entregue. Isso é importante a gente ressaltar. Ou seja, o prefeito não deu conta de fazer nem o dever de casa, que seria a primeira tarefinha, que é essa transposição. É importante ressaltar que transposição como essa já tinha sido feita no passado, que foi do Anicuns para o Piancó. Mesma condição. E que não resolveu, que não surtiu efeito. Foi feita a transposição? Foi. Água bruta? Água bruta. Só que não foi o suficiente para acabar com a seca na época de setembro, outubro, que a Saneago não dá conta de colocar água nas torneiras da população. Então, a mesma obra que está sendo feita agora, que atrasou, ela tinha sido feita lá atrás também, do Anicuns para o Capivari, para o Piancó. É importante a gente ressaltar isso. Agora, o prefeito, na campanha eleitoral, insistentemente, ele disse, olha, vou resolver esse problema da água, que eu vou municipalizar. Essa palavra, quem criou, quem falou, quem foi para a televisão e quem disse para a população, foi o prefeito Roberto Naves, o Novo. E o prefeito Roberto Naves, o Novo, ganhou a eleição. Então a população está esperando água na torneira para que a Saneago, ou a municipalização, realmente essa água chegue. É isso que a população quer, que cumpra o papel de colocar água na torneira.
E agora ele vem com uma história dizendo que a Saneago, que o governo federal está colocando faca no pescoço dele, dizendo que se ele não pegar o dinheiro, não renovar a concessão, ou seja, está começando a inventar uma história para tentar sair daquele discurso que ele fez da municipalização. Ou seja, está querendo renovar uma concessão, né, para mais não sei quantos anos, 20, 25 anos, ele ainda não colocou isso no papel, não apresentou isso na Câmara Municipal, mas já está fazendo esse debate. Foi na CIA, Associação Comercial e Industrial de Anápolis, já foi na OAB, ou seja, está começando a conversar com algumas pessoas para ver qual é a reação dessas pessoas. Por quê? Porque a Saneago está pedindo o governador Marconi Perillo, no momento eleitoral, no momento de eleição, onde o prefeito apoia o candidato do governador Marconi Perillo, qual que vai ser a moeda de troca? Ora, se o senhor renovar a concessão aí da Saneago por mais 25 anos, a gente libera o dinheiro para o senhor fazer a obra, como se isso fosse uma obra da prefeitura. Claro que essa é o famoso H, né? Quer dizer, é enganar as pessoas e, obviamente, esse debate, ele só está começando. A hora que eles colocarem isso no papel, pode ter certeza que vai haver muitos desdobramentos e aquilo que o prefeito foi na televisão e prometeu, ele vai realmente ter que justificar junto à população. É o famoso quê, Antônio? Famoso H. Jogando um H. É caô. Vamos pro intervalo, vamos voltar para a operação de morador de Canto do Sol em relação à academia. Você ouve aqui na Rádio Mais FM, a voz de Anápolis. Mais FM 6 Canal 200, Rádio Mais FM 87,9. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. Rádio na internet só dá Mais FM. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. Mais FM, apoio cultural. Atenção! A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Poderoso, você aqui na Chipset Format. Eu mesmo. Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, tinha umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais poderoso: formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade, e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpd.heg@hotmail.com. Todo dia é dia de acabar com a dengue. De domingo a domingo você tem que saber que todo dia é dia de acabar com a dengue. Esse mosquito a gente tem que combater. Então não deixe a água parada na garrafa, no pneu ou no vasinho de planta, porque é aí que mora o perigo. Minha amiga, meu amigo, ninguém pode esquecer. Todo dia é dia de acabar com a dengue. E todo dia é dia de acabar com a dengue. Todo dia é dia de acabar com a dengue. Por isso, não deixe a água parada. Mais FM.
Estude Teologia no Seminário Batista Centro-Norte Goiano. Informações pelo e-mail saulonascimento@ual.com.br. Seminário Batista Centro-Norte Goiano. Coordenação geral, Pastor Saulo Batista do Nascimento. A Farmácia Arco Verde também é farmácia popular. Medicamentos para diabetes e pressão de graça. Farmácia Arco Verde, medicamentos e perfumaria. Descontos de até 90%. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Teleentrega 3314-6111 ou 9121-0821. Avenida Arco Verde, número 630, Jardim Arco Verde. A sua saúde em primeiro lugar. Mais FM, apoio cultural. Tá bom demais. Tá bom demais. Mais FM. Estamos de volta com mais informações para você. A Voz de Anápolis. A Voz de Anápolis. Edmar Silva. Antônio Gomide. Ok, nós estamos de volta para mais um bloco do programa A Voz de Anápolis, hoje 9 de fevereiro de 2018. E nós queremos agradecer aqui o pessoal que participa com a gente pelo Facebook. A Lucimar Batista diz o seguinte: bom dia, bom final de semana para todos. Para quem não gosta de carnaval, tem uma boa opção, assistir um bom filme no cinema. Isso aí, então, só faltou a sugestão do filme aqui, né? Mas é uma sugestão da Lucimar Batista, que nos acompanha pelo Facebook. Também está com a gente aqui a Silva Cândida, o Marcos Tavares, o Mar Lopes da Luz, Paulinha Wagner, né, muitos outros. O Rafael Barreto também acaba de curtir aqui a nossa programação, nossa página. Um abraço para todos que acompanham, que ouvem, que participam aqui do programa Voz de Anápolis e também da nossa programação de jornalismo. O Alfredo Landim, sempre participando com a gente, ele diz aqui: bom dia, Edmar, bom dia, Gomide, Morgantini e ouvintes da Mais FM. Ouvi o prefeito Roberto Naves, o Novo, falar em outra emissora da cidade, confessando que não fez nada em 2017. Porque disse que tudo que falou em 1/1 de 2017 é o que vai fazer em 2018, ou seja, não fez nada. Problema da água, da mobilidade, do asfalto nos bairros, etc. Anápolis está ferrada. O Osmar, concordando com ele, pergunta, que mal pergunte se nada mudou, porque ele faria tudo isso agora, neste ano. Então, são ouvintes da Mais FM acompanhando aí, participando pelo WhatsApp da Mais FM, né, trazendo também as suas opiniões. É fato que o prefeito Roberto Naves começou o ano aí, agora em fevereiro, com uma série de entrevistas anunciando diversas medidas que estão em estudo, doutor Gomide. Anunciou que vai fazer uma ideia para a segurança pública. Nós estamos aguardando aí aquele projeto que foi mote de campanha dele, que é a Guarda Municipal, né? Quer dizer, há uma série de anúncios aí que ele está anunciando como em estudo para esse ano. Ele entra o ano 2018, eu acho que numa situação, inclusive, pior do que ele entrou em 2017. Por quê? Porque 2017 era uma situação nova, com equipe nova, mas com expectativa muito grande da população, onde a população estava aguardando a inovação que ele disse que faria em Anápolis, o ritmo novo que ele daria na cidade de Anápolis, a forma nova dele pensar a cidade de Anápolis, o diálogo novo que ele teria com a cidade para melhorar a cidade. E essa expectativa foi criada na campanha, ele foi eleito e, obviamente, a população dá um tempo ao administrador, ao prefeito, para que ele possa fazer. A população deu um ano para ele fazer. E a população não o viu. A população não o reconheceu. A população não conhece o prefeito Roberto Naves. Os bairros não viram o prefeito. Os bairros não viram as obras que o prefeito prometeu. Não viu a mão do prefeito nos bairros. E agora, chegando 2018, o prefeito entra em 2018 na administração sem 4 secretários. Lá no meio de 2017, a secretaria e a secretária de Desenvolvimento Social já tinham saído.
Ele colocou interino, até agora não tem um titular, que são programas sociais, que são os programas de bairro. Está sem. Não tem o controlador do município, que saiu no final de dezembro. Agora, nesse momento, ainda não tem o secretário de Desenvolvimento Econômico, que saiu também em novembro passado, e que agora está prometido que tomará posse semana que vem, que é o irmão do deputado Alexandre Baldi. E o secretário de Esporte, que também estão anunciando o nome, mas que ficou aí grande parte, pelo menos um semestre, com um secretário interino, que aquele que ele escolheu foi demitido e não colocou nada na pasta, ou colocou, mas interinamente. Então são situações onde ele entra tendo que mostrar um serviço maior, mas com a falta de credibilidade junto à população. Por quê? Porque a população esperou ele o ano 2017 e ele não apareceu. Então ele vai precisar recuperar o 2017, recuperar a credibilidade para poder realmente fazer um trabalho que possa estar a contento daquilo que ele prometeu na campanha eleitoral. Agora, nesse cenário, Antônio, que você traz, ainda há outras dificuldades, então, porque é um ano, digamos, mais curto na agenda política. Isso porque o segundo semestre vai ser praticamente tomado pela questão das eleições nacionais, a sucessão estadual, enfim, há um outro clima, não que paralise por completo as gestões municipais, mas há claramente uma dificuldade maior em se conseguir diversos diálogos, diversos acertos, por conta da eleição que torna-se prioridade. Claro, o momento eleitoral, o ano eleitoral, é um ano atípico, é um ano onde a prefeitura acaba se envolvendo. Agora, vamos ver aí o desdobramento daquilo que são obras. A população, ela faz debate político, ela vai para as eleições, ela debate, ela gosta de eleição, ela vota. Agora, ela está de olho no prefeito. Se o prefeito fizer obra, tá certo. Se ele não fizer obra, a população vai cobrar. Por ocasião desse assunto, nós temos aqui uma reportagem do Paulo Roberto Melei falando sobre essas mudanças no secretariado, essas adaptações, interinos que foram oficializados no CARB e outras expectativas. Vamos lá à reforma na matéria do Paulo Roberto Belém, Edmar. O prefeito Roberto Naves, que chegou de um recesso no início da semana, sinalizou que poderia anunciar a sua reforma administrativa ainda essa semana, mas de confirmação dele até essa sexta-feira, somente o nome dos novos titulares das pastas de Esportes e de Desenvolvimento Econômico. Na Secretaria de Esportes, sai o interino Gerson Santana para a entrada de Karim Abrão. Já no Desenvolvimento Econômico, sai o interino Gleison Reis para a entrada de Adriano Baldi, irmão do ministro Alexandre Baldi. O ministro Alexandre Baldi comentou a nomeação de seu irmão feita por Naves. Olha, eu fico muito feliz que o prefeito Roberto tenha acolhido o nome do Adriano para poder contribuir com a equipe da prefeitura, certo? Para que possa, conhecimentos de empreendedor, do setor produtivo, ajudar a Secretaria de Desenvolvimento do município de Anápolis, ajudar a captar recursos, como foi captado do mercado municipal, outras obras e investimentos que possam ajudar, desde feiras, desde todas as atividades, desde o mais simples comerciante que precisa do apoio do governo, da prefeitura, do prefeito Roberto, com o apoio de uma equipe que sempre pensa com dinamismo, sempre pensa em buscar recursos e projetos que é fundamental para o desenvolvimento econômico da cidade de Anápolis. Na Secretaria de Desenvolvimento Social, o prefeito confirmou a permanência do interino Rodolfo Valentini, que também ocupa a presidência do ISA. Enquanto isso, a controladoria do município continua com o gestor interino. Outra mudança deve ocorrer na pasta do PROCON, com a saída do pretenso candidato Valeriano Abreu. Bem, tá aí as alterações, esse cenário pode ainda haver alguma outra baixa, porque há também outros nomes da gestão municipal que podem ser candidatos e terão que se desligar da prefeitura. O caso principal é do integrante do PTB, Alex Martins, atual titular da pasta da educação do município, que foi candidato nas eleições de 2016 a vereador e que deve pleitear, deve abrir um espaço aí no PTB para a Assembleia Legislativa. Algum comentário, Gomide? Não, eu acho desejar sucesso aí aos novos secretários que estão chegando, né? Como disse, o prefeito entra em 2018, faltando 4 secretários nas pastas, está colocando novo secretariado, busca um secretário de Goiânia para ser secretário de Desenvolvimento Econômico aqui na nossa cidade, que é o irmão do Alexandre Baldi, não mora na cidade, está buscando ele de fora para vir para cá.
O Carim Abrão, que nós conhecemos, uma boa pessoa, um cidadão de bem aqui da nossa cidade, vai ter a oportunidade de desenvolver um projeto, né, dentro da sua secretaria. Então, quero desejar sucesso aos 2 secretários, mas quem puxa esse cordão da administração é o prefeito. Então, se o critério adotado é no sentido de buscar pessoas que estão envolvidas dentro da área, que conhecem bem a cidade, é preciso fazer que 2018 seja bem melhor, porque 2017 ficou deixando a desejar a população. Muito bem. Mudando aí o foco, indo para a segurança pública, um assunto que tomou conta aí na semana foi a operação da Polícia Civil, a Operação Manchester, que esclareceu aí 3 homicídios ocorridos na cidade, um deles sendo do agente prisional Eduardo Barbosa, que foi o primeiro assassinato contabilizado na cidade em 2018. E o Paulo Roberto Belém conversou também, inclusive, com a delegada-geral, a Aline Vilela, que falou sobre esta ação e outros esclarecimentos. E alguns detalhes um tanto quanto aterradores em relação a esses caras. Nós vamos comentar daqui a pouco. Vamos rodar aí a reportagem do Paulo Roberto Belém. A Polícia Civil apresentou ontem, em coletiva de imprensa, o balanço da Operação Manchester, que é o resultado da força-tarefa que apura a morte de agentes prisionais na cidade. De acordo com a delegada titular da Regional de Anápolis, Aline Vilela, 3 homicídios foram esclarecidos por conta dos trabalhos. Um no final de 2017 e 2 de 2018, sendo que um destes de 2018 se trata do primeiro agente prisional morto naquele 2 de janeiro. Segundo a delegada, a execução do primeiro agente, Eduardo Barbosa, foi resultado de uma retaliação de presos da ala C da cadeia pública de Anápolis. Essa retaliação seria por conta do reforço da segurança e da fiscalização dos presídios, inclusive o de Anápolis. A delegada contou que 2 detentos desta ala C encomendaram o que seria o primeiro homicídio de 2018. A partir do momento que a administração penitenciária começou a ter um grande rigor, no dia 29 de dezembro eles fizeram uma revista, apreenderam celulares e drogas. Então, como uma retaliação, 2 presos da ala C, o Pedro Henrique e o Anderson Diogo, determinaram e contrataram o Wellington, vulgo Satanás, e o Bruno, vulgo Gueiroba, para que executassem um vigilante prisional, o primeiro que saísse. A escolha do vigilante foi aleatória. A partir do momento que o Eduardo saiu do presídio, tendo concluído a sua jornada de trabalho, eles o seguiram e, próximo à sua residência, dispararam 24 vezes contra a sua pessoa, com uma arma de 9mm, ceifando a vida dele. Entre os outros 2 homicídios esclarecidos, o de 2018, ocorrido em 5 de janeiro, se trata de um dos que executaram o plano do assassinato do agente Eduardo Barbosa. Bruno César de Oliveira teria sido morto como queima de arquivo. Em virtude da alegação de que o Bruno estaria falando demais e a foto dele foi veiculada nos grupos de WhatsApp, então o Pedro Henrique determinou que o próprio Wellington, e aí sim, já junto com o Slovitch e Clayton, que executassem o Bruno. Essas pessoas estão presas, apenas o Clayton que ainda está foragido, mas o Wellington e o Slovitch já estão presos. O delegado-geral da Polícia Civil, Álvaro Castro dos Santos, disse que a força-tarefa continua por pelo menos mais 30 dias, até que seja esclarecida a morte de Edivaldo Monteiro, o segundo agente prisional executado naquele 2 de janeiro. É verdade, a Operação Manchester vai ter uma sequência aí com o Dr. Valdemir Pereira nas investigações e esperamos que em breve a gente esteja mostrando também o resultado positivo dessas investigações. O delegado também fez um comentário a respeito das outras mortes de 2018 e que ainda não foram solucionadas. Todos os crimes que acontecem em Anápolis estão sendo investigados. Nós temos aqui, comandado pela doutora Aline, uma equipe competente que está trabalhando diuturnamente no sentido de dar maior tranquilidade ao povo napolitano. Paulo Roberto Belém, direto para a Rádio Mais FM. Aí, então, as declarações da Aline Vilela, da doutora Aline Vilela, delegada-geral de Anápolis, e do Álvaro Castro, delegado regional, comandante da Polícia Civil do estado de Goiás, falando sobre a Operação Manchester. Alguns detalhes chamam muita atenção, naturalmente. Um deles é que o valor estipulado para a morte, pago de dentro do presídio, teria sido de R$20 mil para a execução do agente prisional. A gente percebe o grau de
organização, quando conseguem, né, criar um cenário, uma emboscada e cometer um crime, e o alto poder aquisitivo, né, o poder de dinheiro mesmo desses criminosos que estão presos. Porque você imagina quantas pessoas estão nos ouvindo que tem 20 mil reais para fazer uma reforma de casa, para trocar um carro, para fazer alguma coisa para 20 mil. E foi dado 20 mil para tirar a vida de outra pessoa. Esse é o cenário que nós temos no presídio. Não é de Goiânia, de Brasília, do Rio, de São Paulo, não é o Comando Vermelho, não é o primeiro comando da capital, quer dizer, não é esses lugares que a gente conhece e atrela esses nomes. É aqui na cidade de Anápolis. O que nós precisamos entender é que esse ano de 2018, ele realmente chegou muito violento na nossa cidade. Com a morte aí dos agentes prisionais, obviamente, esse foi um caso com maior relevância em função de estar ali acontecendo o próprio preso coordenando e encaminhando a morte do próprio agente prisional. Então, foi algo que chamou a atenção em função disso. Houve, obviamente, essa operação e desvendando e as motivações, mas o que a gente fica a lamentar é que dessas 23 mortes violentas que já aconteceram no ano 2018, muitas delas, 90% delas, ainda sequer o cidadão que fez o crime está preso, foi desvendado. Quer dizer, essa impunidade ajuda muito a que essas mortes violentas continuem. Então, quando você vê pessoas que estão sendo executadas ali na Avenida Mato Grosso, com 30 tiros, ou o cidadão estava ali no Feirão do Jundiaí, foi executado com 20 tiros. Quando você vê o cidadão lá no São Lourenço, entra lá no bar, dá 30 tiros, mata o cidadão errado, o que era para ser morto, que o cara queria matar, pulou o muro. Ou seja, é a situação que nós estamos vivendo na cidade de Anápolis. E essas investigações são muito pequenas, boas, claro, porque está desvendando algumas, mas são muito pequenas naquilo que está acontecendo. Ou seja, é preciso mais operações dessa forma, é preciso ampliar cada vez mais e é preciso buscar e fazer com que esses crimes sejam desvendados e essas pessoas sejam punidas. Porque da forma como está, nós estamos muito além daquilo que poderíamos falar que vai acabar a impunidade. Mas muito, por quê? Porque da forma como nós estamos vivendo, cidadão mata, foge e fica por isso mesmo. Então essa é a insegurança que nós estamos vivendo na cidade. Eu já disse aqui, quero repetir. É preciso uma atitude diferente da autoridade máxima da cidade, que é o prefeito, com o governador. Essa agenda com relação à segurança da cidade, ela precisa fazer pauta, ela precisa ser a pauta principal das conversas do prefeito com o governador. Não dá mais para a gente acostumar com pessoas que estão sendo executadas nas ruas 2, 3 horas da tarde, como se isso fosse coisa normal aqui na nossa cidade. Nós temos aí menos de 45 dias do ano de 2018 e nós já temos 23 mortes violentas, pessoas executadas na nossa cidade e que a maioria delas estão impunes. Na volta do nosso intervalo, nós vamos acompanhar a segunda parte das reportagens sobre segurança pública e sobre a cadeia municipal, porque nós fomos aí ouvir os comerciantes e moradores da região do Recanto do Sol, próximos aí à cadeia pública, relatando sobre o cotidiano de cada um deles, sobre o medo de algo acontecer. O intervalo é Você ouve aqui na Rádio Mais FM, a voz de Anápolis. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da
Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Em breve, um novo empreendimento chega na região da Vila Formosa, trazendo para você um atendimento especial. Seu óculos de grau, óculos de sol e esportivos, você encontra na Ótica Formosa. Os menores preços e o prazo que você precisa. Ótica Formosa, Avenida Sebastião Pedro Junqueira, quadra 13, lote 4, sala 5, Vila Formosa, ao lado da Jackson Charles Negócios Imobiliários. Ótica Formosa, cuidando dos seus olhos. Fone 3702-9010. 3702-9010. Precisando de mesas e cadeiras para seu evento? Disque Mesas MP. Locação de mesas para todo tipo de festas. Fone 99128-8581. 99128-8581. Falar com nosso amigo Silvio. Disque Mesas MP. Poderoso, você aqui na Chipset Format. Eu mesmo. Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, tinha umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, Poderoso, formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. Tá na Mais, tá bom demais. Nova Gospel, Nova Gospel. Agora você tem uma nova opção de rádio na internet, onde você estiver, a qualquer hora, em qualquer lugar. Você fica ligado na Rádio Nova, Web Rádio Nova Gospel, www.radionovafm.org. Nós anunciamos Jesus. A Farmácia Arco Verde também é farmácia popular. Medicamentos para diabetes e pressão de graça. Farmácia Arco Verde, medicamentos e perfumaria. Descontos de até 90%. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Teleentrega 3314-6111 ou 9121-0821. Avenida Arco Verde, número 630, Jardim Arco Verde. A sua saúde em primeiro lugar. Conhecer a nossa língua portuguesa é obrigação de todos nós. O curso da professora Gênia é o mais indicado, com experiência de mais de 30 anos. Professora Gênia se coloca à sua disposição para compartilhar com você os segredos da língua portuguesa. Quem fala e escreve bem tem mais chances de sucessos na vida. Entre em contato pelo 62 30 98 41 77 e no WhatsApp 99162 4280. Mais FM, apoio cultural. Nada mais, tá bom demais. Mais FM. A informação com credibilidade. Aqui na Mais, você ouve a voz de Anápolis. Edmar Silva. Antônio Gomide. Estamos de volta para mais um bloco do programa Voz de Anápolis, nesta sexta-feira, hoje, 9 de fevereiro. É isso aí, 9 de fevereiro. Sexta-feira, véspera de Carnaval. Não, segundo Antônio Gomide, não é 9 de fevereiro, é sexta-feira de Carnaval. Essa é a data. Nós temos dia 7, dia 8, sexta-feira de Carnaval, e aí só volta no dia 14, né? Que é na quarta-feira. Vamos lá? Vamos lá. Vamos à segunda parte da nossa reportagem, falando sobre a insegurança pública, principalmente a que submetem, a que vivem os moradores da região do Recanto do Sol, na região próxima ali à cadeia pública, que sofre, nós sabemos, com superlotação, enquanto espera a conclusão da obra do presídio, feita pelo governo de Goiás. Roda a matéria do Paulo Roberto Belém. A insegurança é terrível. Porque a gente fica sempre ameaçado em casa, porque
A gente não pode sair. Quando a gente sai vendo essa situação aí, a gente fica totalmente constrangido. Quando você fica sabendo que tem algum problema na cadeia, é uma tensão sair de casa? Isso, tensão. A gente não sai de casa, praticamente a gente fica trancafiado dentente de casa. Você acha que a população do Recanto do Sol queria conviver com esse presídio superlotado aqui do lado? De jeito nenhum. A nossa segurança era melhor ter saído já há muito tempo. Você sabe que está construindo um presídio ali perto da BR, né? Sei. Inclusive vieram uma turma de Goiânia, né? Uhum. Pra cá, e antes de ser inaugurado, o pessoal de Goiânia já veio para aí. Né? E o pessoal daqui fica tudo apertado? Fica tudo apertado. Você acha que esse aperto gera essa insegurança no intuito de partir deles, esse descontentamento em estar superlotado? Aí eu acredito que sim. Eu acredito que eles ficam super apertados aí, vai virando mais problema. Muito bem, esse faltou aqui, o seu Antônio, este apresentador aqui, não sei porque eu insisto nessa profissão ainda, até hoje eu não aprendi. O seu Antônio, lá do Recanto do Sol, e lá nós vamos, de lá, o seu Antônio, vamos falar com o Lucas, que é comerciante lá na região, e conta como ele já presenciou e ainda presencia as fugas que ocorrem de dentro da cadeia pública de Anápolis. Vamos falar com o Lucas lá. Lucas, me conta como que é a rotina, por exemplo, que você presenciou de uma fuga aqui no presídio do Recanto do Sol. Olha, se eu contar para você, é uma coisa até engraçada. Tava eu, minha esposa e esse senhor que saiu daqui. Nós estávamos sentados aqui, ó, na frente. De repente, uma correria. O cara fugiu pelo portão da frente. Atravessou a avenida, só que do outro lado da pista tinha um cara esperando ele já. Já tinha uma pessoa esperando? Já tinha uma pessoa esperando. Então você acha que essa fuga foi combinada para ter alguém esperando e sabendo que alguém ia sair? Dá muito na cara. Sair pelo portão da frente é falta de controle. E o Lucas, ele já avisou que a história chega até a ser engraçado. É o famoso, seria cômico se não fosse trágico, mas você imagina o jeito de fugir pelo portão da frente de uma cadeia? Isso naturalmente é fruto de uma superlotação e de uma incapacidade pela falta de contingente, falta de material humano, de gente trabalhando lá, de servidor, de agente carcerário, né, de disponibilização de pessoas para vigiar esse tanto de gente. É claro que é incompatível, é humanamente impossível que se faça essa vigilância, mas esse é o cenário que você tem lá, Antônio Gomide. E o seu Antônio, morador da região, ele lembrou bem, falou, até soube que tem uma cadeia, um presídio sendo feito aí, mas botaram o povo de Goiânia em vez de botar esses aqui. Pois é, esse sentimento que o povo de Anápolis tem, né? Uma obra que era uma obra importante para Anápolis, para poder desafogar a cadeia pública de Anápolis, né? E, obviamente, tirar essa cadeia pública ali da questão do Recanto do Sol, que é um lugar hoje que não comporta mais aquela cadeia, né? Um local totalmente inadequado, sem proteção. As estruturas daquela cadeia pública são estruturas inadequadas para estar ali, né? Para servir como uma cadeia, totalmente improvisado. A construção de má qualidade, né, que foi feito apenas os puxadinhos para poder ter o que tem hoje ali, né, não tem mais espaço, inclusive, para poder se fazer construção. Né, a construção que foi feita ali dentro foram trabalhos desenvolvidos, inclusive, da sociedade organizada napolina, de igreja, de instituições, de institutos, que o Estado não dava conta de sequer fazer ali a construção de novos pavilhões ali dentro, foi construído pela sociedade, quer dizer, totalmente improvisado a situação. Então, nesse momento que a prefeitura cedeu uma área para a construção de um presídio, nós todos aguardávamos que aquela cadeia pública seria, no mínimo, né, fechar aquela cadeia ou diminuir aquela ação ali dentro daquela cadeia e aproveitar aqueles condenados, aqueles que estão com penas, já subir para o presídio. E, obviamente, a prefeitura que cedeu esse terreno para o presídio, o Estado e o governo federal que construiu esse presídio, nesse momento, era hora do prefeito Roberto Naves chegar para o governador e dizer, olha, governador, nós temos aqui 700, 800 presos aqui dentro de um lugar que cabe só 300, mas nós temos aqui pelo menos 300 já condenados. Então, que o senhor pegasse pelo menos esses 300 condenados aqui e passasse para dentro do presídio, para desafogar essa cadeia pública, para diminuir a falta de segurança aqui, que realmente está muito grande, né? A insegurança que gera naquela região e a segurança que gera ali, em toda a nossa cidade, mas em função da alta periculosidade de alguns
que estão condenados ali dentro da cadeia pública é muito grande, até porque agora, essa própria operação que aconteceu semana passada mostra que os próprios presos têm mandantes, têm dinheiro, têm recursos para mandar para pagar e matar, inclusive, o próprio agente carcerário, como aconteceu aqui em Anápolis. Então, quer dizer, é uma situação crítica. Agora, lamentável, né? O governador, por exemplo, hoje, Morgantini, está lá em Formosa, está inaugurando, por exemplo, o presídio lá de Formosa, que começou em 2014. Aqui em Anápolis, esse presídio, Morgantini, ele começou no ano de 2010, quando a prefeitura e nós tivemos a oportunidade de doar aquela área onde está construído o presídio para o governo. E qual que era a justificativa da doação do terreno? Era para poder diminuir a questão da cadeia pública, o sufoco que tem a cadeia pública de Anápolis ali na questão do... Está na justificativa do projeto. O projeto que foi aprovado na Câmara Municipal para doação do terreno para o governo do estado, dizia lá, olha, não tem mais condição de colocar mais presos ali naquela cadeia pública, que é um local inadequado. Por isso, o município está doando um terreno para construir um presídio para desafogar a cadeia pública ali do Recanto do Sol, né, no Jardim das Américas. Está lá escrito isso na justificativa. Agora, construído o presídio, esse presídio já serviu, inclusive, como uma emergência para presos de Aparecida, como diz aqui a nossa reportagem, e, infelizmente, agora vai ser colocado aí o presídio em funcionamento, e o que nós estamos vendo é uma grande reclamação já do próprio Poder Judiciário em dizer que vai aproveitar muito pouca a transferência de presos que estão condenados ali na cadeia pública para o nosso presídio. Ou seja, vai aproveitar presos condenados de Pirinópolis, presos condenados de São Francisco, de Petrolina, que estão lá em Aparecida e que vão trazer aqui nesse momento para o presídio de Anápolis. Então, é lamentável, né, que o prefeito fica conversando com o governador, mas aquilo que precisa mesmo colocar em pauta, que é a questão da segurança, como nós dissemos há pouco, essa é a pauta principal. Em todas as conversas que o prefeito tem que fazer com o governador, tem que colocar isso em pauta. E o presídio seria uma das grandes chances de poder ver diminuir esse procedimento, de fazer com que a cadeia ali do Recanto do Sol, que já não comporta mais aquela quantidade de pessoas e nem comporta aquela cadeia ali mais, pudesse o presídio servir aí de solução. Infelizmente, o governo não vê com esses olhos para Anápolis. Agora, doutor Gomide, isso também faz parte de uma pressão política da cidade, aí em especial do líder maior da cidade, que é o prefeito do município, que é em fazer uma pressão para que o aproveitamento dessa cadeia pública, que ainda sequer foi inaugurada, como você já explicou, seja realmente aproveitada para sanear os graves problemas de segurança e de superlotação da cadeia. Porque a informação que nos chega, que aí vindo, uma informação oficial, não é um ouvir dizer, não é uma conversa atravessada, mas é através de um documento da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária, a DGAP, né, afirma que as 5 unidades prisionais em construção no Estado serão regionalizadas, ou seja, receberão presos de outros municípios. E aí a explicação aqui dela da nota o projeto é para desafogar todos os presídios goianos. Nós concordamos com isso, mas é natural que nós desafoguemos a cadeia de Anápolis no presídio que é construído em Anápolis. E o presídio aqui de Anápolis, sendo regional, e Anápolis sendo a cidade maior dessa região, sim, obviamente os condenados dentro da cadeia pública de Anápolis devam ser contemplados ali dentro do presídio. Isso não é razoável? Nós não estamos fugindo daquilo que está... Agora, daí, deixar os condenados, deixar a cadeia pública do jeito que está, e daqueles 300 ali que estão condenados, você pegar ali 50, 60, aí pega mais 30 de Pirinópolis, 30 de São Francisco, 30 de Petrolina, 30 de Trindade, e coloca tudo aqui e deixa o quê? O mesmo problema da cadeia pública. Quem tem que fazer essa discussão? Prefeito com governador. Precisa sentar e falar assim, olha, nós, em Anápolis, temos que ter um mínimo. O privilégio de dizer, olha, a construção que foi feita aqui, nós precisamos ser beneficiados com isso. Porque senão nós vamos entrar na mesma cota de outras cidades. Isso é inadmissível. Até porque o grande problema que nós temos aqui é uma superlotação de uma cadeia pública que acontece hoje num bairro extremamente residencial e que está causando aqui transtorno, inclusive com as facções ali dentro, matando inclusive agente penitenciário. Bem, falta aí então uma pressão para que ele seja regionalizado
para a região de Anápolis, como se disse, que é uma cidade polo. Vamos ao intervalo, nós voltamos para falar sobre mais informações. Aqui na Mais FM, você fica bem informado. Os assuntos que são destaque em nossa cidade. A Voz de Anápolis. 87.9 Mais FM, apoio cultural. Atenção, a popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, Lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Todo mundo sabe que a vida financeira do brasileiro não é um paraíso. Que a situação financeira do país não está boa, todo mundo já sabe. Pensando nisso, o Alô Bom Dia e o cantor Rodrigo Sandri vão te dar aquela forcinha. É isso mesmo, vamos te dar R$1.000 em dinheiro pra você fazer o que quiser. Promoção Dinheiro Vivo. Ao seu sorriso traz o meu paraíso. Mande o WhatsApp com a palavra Meu Paraíso para o número 11 966 17 7443. 11 966 17 7443. Se eu digo que eu não quero mais. Cruze os dedos, fique ligado, porque o sorteio é dia 31 de março, às 7 da manhã, no Alô Bom Dia, com Sérgio Fontinelli. Promoção exclusiva do Alô Bom Dia, em parceria com o cantor Rodrigo Sandri. Alô Bom Dia. Em breve, um novo empreendimento chega na região da Vila Formosa, trazendo para você um atendimento especial. Seu óculos de grau, óculos de sol e esportivos, você encontra na Ótica Formosa. Os menores preços e o prazo que você precisa. Ótica Formosa, Avenida Sebastião Pedro Junqueira, quadra 13, lote 4, sala 5, Vila Formosa, ao lado da Jackson Charles Negócios Imobiliários. Ótica Formosa, cuidando dos seus olhos. Fone 3702-9010. 3702-9010. A Caixa é o Banco das Loterias. Além de alimentar o sonho dos apostadores, elas destinam bilhões de reais por ano para as áreas de seguridade social, esporte, cultura, segurança, educação e saúde. Isso só é possível porque a Caixa é 100% pública. É urgente barrar os planos do governo para privatizar o banco. Acesse o site defendacaixa.com.br e conheça a campanha da FENAI, Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa e outras entidades. Defender a Caixa é defender as loterias. Defenda a Caixa você também. WhatsApp da sua rádio. Mais FM. 995294013. Estude Teologia no Seminário Batista Centro-Norte Goiano. Informações pelo e-mail saulonascimento@ual.com.br. Seminário Batista Centro-Norte Goiano. Coordenação geral, Pastor Saulo Batista do Nascimento. Precisando de mesas e cadeiras para seu evento? Disque Mesas MP. Locação de mesas para todo tipo de festas. Fone 99128-8581. 99128-8581. Falar com nosso amigo Silvio. Disque Mesas MP. Mais FM, apoio cultural. Mais FM, Anápolis. O que aconteceu durante a semana? As notícias mais importantes da cidade. Com análise criteriosa de nossos comentaristas e com a participação do ouvinte. A Voz de Anápolis. Edmar Silva, Antônio Gomide. Já estamos de volta.
participações no Facebook, a gente incentiva o pessoal a participar, então a gente tem que dar moral aqui para quem participa com a gente. O Lucimar Batista, não, a Lucimar já leu o recadinho dela. O Wildemar Marinho, porque tinha dito o seguinte: secretário de fora não dá certo, não tem o mesmo carinho e amor pela cidade, tem que ser de Anápolis e que tenha um carinho especial pela cidade. Falando aqui sobre a indicação do irmão do mas do aí Baldi. complicou o Marinho, porque tem um bocado aqui. Não é só o Adriano Baldi, tem pelo menos que eu lembrei de cabeça aqui, outros dois, em posições estratégicas, que vem de fora. Isso. A Adriana Pereira também, ela lembra um problema aqui que tem sido enfrentado pelos anapolinos, é o seguinte: ela diz que uma grande dificuldade é para quem quer tirar a primeira e segunda via da carteira de identidade. Em Anápolis, tem que esperar 120 dias. Lá em Goiânia, quem vai em Goiânia, aí espera menos, 30 dias. 120 dias para conseguir uma carteira de identidade aqui no VaptVupt de Anápolis. A reclamação aqui. Pensar que o normal também, 30 dias, né? Quer dizer, imagina, carteira de identidade, bicho. O negócio você perdeu hoje, precisa dela amanhã, né? Quer dizer, um negócio absurdo, né? 30 dias já é demais, imagina. 120, né? Pois é, a reclamação. A Silvânia Caldas também está com a gente, diz: bom dia, amigos, bom dia, Silvânia. Um abraço aí. A dona Maria Elza. Dona Maria Elza também lá em Sousânia, diz: bom dia, companheiros, bom final de semana para todos vocês. Esse pessoal conectado com a gente aí, participando do programa. Legal, então vamos agora ao prosseguimento das nossas notícias. A outra pauta que nós temos sobre acontecimentos da semana envolve aí o Centro de Convenções e a visita que o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, o empresário Francisco Pontes, que fez à cidade e ao espaço especificamente, né, acompanhando aí o que ele chamou de fase final da construção da obra, que deve ser entregue no dia 6 de abril, segundo as informações do próprio secretário. Vamos acompanhar. Centro de Convenções tem uma data sinalizada, 6 de abril. O que a população pode esperar de outras obras também do governo, que estão sob o comando da sua secretaria, a respeito do anel viário e também do aeroporto de carga? Olha, o aeroporto de cargas com certeza também será inaugurado até 6 de abril. O anel viário deixa um pouquinho de dúvida, mas também não foge à regra a intenção de inaugurá-lo até 6 de abril. Tá? Então, de maneiras que eu acho que nós conseguiremos atingir o objetivo, que é inaugurar todas as 3 obras até 6 de abril. Qual será a prioridade do governo de Goiás nesse ano de 2018, após a entrega dessas obras? Ora, após a entrega dessas obras, nós temos outras tantas obras como do Goiás na Frente, aqui em Anápolis, inclusive. Estaremos trabalhando firmemente no sentido de conclusão desse convênio do Goiás na Frente com as prefeituras. Muito bem, essas são as informações do Francisco Pontes, aí em relação à inauguração do Centro de Convenções, marcado para 6 de abril, e de outras 2 obras que ele cita, uma delas sendo o aeroporto de cargas, que serão entregues, segundo ele, antes do dia 6 de abril. Não é 1º de abril, não? Demais, é complicada essa história. Tem uma agenda marcada para o Centro de Convenções para o mês de maio, né? Ainda surgiu essa informação de que estaria já marcada uma data para o funcionamento, mas o fato é que em 6 de abril aquele espaço lá será entregue. Aquela obra de 2014, Antônio? É uma obra de 2014, né? Foi prometida e iniciada na eleição, né, do governador Marconi Perillo em 2014. Veio aqui em Anápolis, lançou a obra e disse: olha, esse é o presente para a cidade de Anápolis. Não sei, perguntou para quem que gostaria daquele presente, né? Talvez se desse o presente, o recurso que ele gastou ali, de mais de 100 milhões de reais, tivesse gastado na água tratada, nós já estávamos com o problema resolvido, não tenho dúvida. Mas ele preferiu, em vez de investir na Saneago, como não ia dar tanto Ibope, ele investiu ali na entrada da cidade de Anápolis para fazer um centro de convenções. Assim como fala muito na plataforma multimodal, que também ninguém conhece, mas já tem 18 anos que ele fala de plataforma multimodal, deve ser alguma coisa que ele deve estar entregando ainda esse ano, né? Fala do aeroporto de cargas, que já gastou milhões e milhões, mais de 100 milhões, vai chegar em 200 milhões, e lá não tem alvenaria, tem uma pista, é verdade, né? Mas a conexão de tudo isso e a articulação com tudo isso dentro da plataforma multimodal
nós não vemos nenhuma mensagem, né, pelo governo. Nós temos aí um anel viário que fizeram, não com o projeto original, pela metade, e que ainda não foi concluído, está paralisado a obra, ou seja, aquilo que foi prometido para Anápolis, o governo do estado e o governador Marconi Perillo está colocando aqui essa data de abril. Por que esse 6 de abril, Morgantini? Porque a data que precede a saída dele? Porque é exatamente o último dia dele no governo como governador. Quer dizer, ele vai entregar uma obra apenas para dizer, olha, pessoal, lembra em 2014, quando nós iniciamos, estou entregando aqui, depois de 4 anos, uma obra que ficou paralisada o tempo inteiro. E eu pergunto a você, será que no dia 7 de abril já vai ter os eventos? Porque eu tenho visto algumas emissoras dizendo, não, porque já tem um congresso, já... Pois bem, eu quero ver realmente quem é que vai coordenar, né? Porque começam a falar coisas e não tem o que pegar. Nós vimos uma obra dessa em Goiânia, que foi o Centro Cultural Oscar Niemeyer. Esse Centro Oscar Niemeyer, ele tem mais de 10 anos que foi entregue. Esse centro sequer é utilizado 100% da obra, da qual já foi entregue há 10 anos atrás. Até hoje, eles estão inaugurando setores e ambientes ali dentro daquele Centro Oscar Niemeyer. Por exemplo, lá nesse Centro Oscar Niemeyer, que é a grande obra cultural do Marconi para Goiânia, até hoje a biblioteca não funciona. Até hoje não se tem livros ali dentro, até hoje não tem esse ambiente lá dentro. Por quê? Porque não tem prioridade. É apenas para as pessoas verem. Olha que obra bonita. Aí é casca. Nós esperamos, né, que essa obra do Centro de Convenções realmente faça valer para que veio. Porque se for só a casca, meu amigo, é muito dinheiro para aquilo que a população estava precisando. Segurança, que é o que nós estamos precisando hoje. Questão da água tratada em nossa cidade e aquela famosa ampliação do distrito agroindustrial, que era a possibilidade de trazer mais empresas para a nossa cidade, que não aconteceu. Sobre o Centro Cultural Oscar Niemeyer, você falou da biblioteca, Antônio Gomide. Um dos grandes problemas, além da ausência de livros, foi a impossibilidade de se colocar em livros, porque o projeto, como foi concebido e construído e executado naquela obra, isso foi fruto de um recorrente debate lá em Goiânia, né? É que a obra não foi feita uma previsão para o peso dos livros. Se colocarem os livros que o espaço acomodava, o prédio corria de cair. Então teve que fazer uma reforma no prédio inaugurado para que ele pudesse acomodar os tais dos livros. Então você vai tendo uma ideia de como a coisa muitas vezes é feita. A pergunta que você faz é o seguinte, Morgantini. A quem se pergunta quando se vai definir uma obra na cidade? Essa questão eu queria perguntar agora. Eu queria entrar nessa questão agora. Fica muito difícil quando a gente fala assim, olha, aquela obra é ruim, é feia, vai fazer mal para Nápoles. Não é ruim, não é feio, não vai fazer mal para Nápoles. Mas se nós mudarmos a pergunta para as pessoas que estão nos acompanhando, fala assim, custou 119 milhões, 120 milhões aquela obra. Você queria aquela obra que está ali, bonita, à beira da BR-153, ou você preferia que esses 120 milhões, que é o mesmo valor que está sendo anunciado agora para Saneago erradicar com a falta d'água? E fazer a chantagem com a cidade de Anápolis para poder fazer uma prorrogação de concessão para mais 25 anos para receber dinheiro de Anápolis? Pronto. O que você prefere? Que a água acabe, o problema da água cabe na vida das pessoas ou no centro de convenções? O que será que é mais útil? E o que será que é mais urgente? E o que atende mais pessoas? Porque nós temos aí quase 400 mil pessoas em Anápolis. 10%, estou sendo muito otimista, 10% vão usar com algum tipo de frequência o centro de convenções. 90% vão passar na porta. Então, o que tem mais atendimento às demandas de uma cidade? Esse é o questionamento. É o que você falou, Antônio. Aí eu acho que entra essa questão. A quem deve se perguntar, que tipo de diálogos deve ter constado, que vamos levar uma obra de 120 milhões. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui clássico dentro de Anápolis. Quando nós fomos prefeito, nós chegamos na prefeitura e nós tínhamos um brejo ali no Jundiaí,
onde o prefeito anterior dizia que precisava vender aquele brejo, aquela área pública, para construir moradia popular, que ia construir uns predinhos ali, que ali seria a solução para quebrar aquele brejo. Nós chegamos na prefeitura e falamos, não, reconquistamos, fomos lá no Poder Judiciário, tomamos a área, falou, olha, já estava para vender, falou, nós não vamos vender essa área, e fizemos o Parque Ipiranga. Quantas pessoas seriam atendidas nos prédios? Os prédios seriam particulares. Ou seja, claro. Quer dizer, as pessoas iam iniciativa privada. Aonde que estaria aquele dinheiro se tivesse sido vendido? Para o poder público? Para as pessoas? Para o bem da coletividade? Claro que não. É da mesma forma, quer dizer, você pega uma área pública e você transforma aquela área pública em um bem coletivo. É isso que nós precisamos entender. Agora, quem tem que fazer isso? Quem está no governo, quem está na prefeitura. Esse bem coletivo é que precisa ser pensado, e pensado com mais pessoas, pensado com a comunidade. Nós só chegamos à conclusão de que aquele brejo que estava ali não podia ser vendido, porque até então, qual que era a solução da prefeitura? Vender a área, porque aquela área era um grande... Ou seja, aquilo era uma preocupação para a prefeitura, e estava gastando dinheiro, porque tinha que fazer a limpeza. Nós fomos lá e resgatamos, e conseguimos pegar daquela área para fazer o cartão postal número 1 da cidade de Anápolis hoje. Então isso é o quê? É diálogo com a cidade. Isso é entender aquilo que as pessoas pensam, aquilo que as pessoas querem. Então, para fazer um centro de convenções como esse, foi muito mais no ímpeto de fazer uma propaganda eleitoral naquele momento, 2014, uma promessa, dizer, olha, eu estou trazendo uma grande obra, um investimento, do que propriamente perguntar à população se isso era realmente a prioridade. É claro, né? E depois de 4 anos, quer dizer, nós fomos na eleição de 2014, começou a obra, beleza, vamos votar nele. Ficou 4 anos aqui estacionado. Agora ele está saindo no dia 6 de abril, no último dia do governo dele, está renunciando o cargo, e no último dia ainda vem aqui em Anápolis e diz, olha, aquela obra, lembra? De 4 anos. Pois é, eu estou entregando ela aqui para vocês. Quer dizer, é isso. Né? É esse tipo de atitude que vai fazer a gente acreditar que as pessoas estão falando sério? Qual foi o diálogo que nós tivemos com o governador para poder dizer a ele qual era a necessidade da maior obra que nós precisaríamos fazer aqui na cidade? Que dia que nós tivemos essa capacidade de dialogar com ele? Então, essa é a dificuldade. É poder sentir que aquilo que está sendo feito, seja pela prefeitura, seja pelo governo, é realmente aquilo que a população está querendo. Essa relação ela é muito importante que esteja bem clara na cabeça das pessoas, porque uma gestão pública ela deve, por definição, ser pública, ou seja, ser para o coletivo. Ela deve tomar ações, né, tomar atitudes e definir ações e fazer obras que necessariamente atendam o maior número de pessoas possível. Porque obra para um grupo, às vezes você precisa fazer uma obra regionalizada, específica, para um grupo de pessoas, uma demanda muito específica, mas em geral... É necessário, é fundamental que a prefeitura atue e um governo no estado ou na federação atue para o maior número de pessoas possível. Essa é a razão dela existir. Mas vou levar mais, para terminar o nosso programa. Se o governador Marconi Perillo tivesse pegado só esse dinheiro do centro de convenções, que gastou aí mais de 130 milhões de reais, e tivesse construído 4 colégios de ensino médio aqui na cidade de Anápolis, já teria feito o papel dele. Em vez de ter feito, quanto ele fez? 0. Ele, em 20 anos, não construiu nenhum colégio do ensino médio na nossa cidade de Anápolis. Ou seja, essas são as prioridades. É o que nós falamos. Nós tivemos a oportunidade de fazer 12 creches nessa cidade em 5 anos. 12. Por quê? Porque isso era prioridade. É uma ação coletiva para as pessoas, para as crianças que realmente, para as mães que precisam, para aquelas pessoas que realmente precisam e vão usufruir de uma educação adequada para ter uma geração melhor. Você imagina se o governo, que tem o dinheiro como ele teve, para fazer um centro de convenções, se ele pergunta se a população queria. Você vai lá no Jardim Esperança, vai lá no setor industrial e pergunta se lá o Colégio General Curado, há quanto tempo está aguardando lá construir mais 1, 2 salas. Não é nem um colégio novo, não, a construir 2 salas, 3 salas, e nunca fez. Então, o Salvador aqui, né, aqui no Polo Centro, que destruiu o colégio de ensino médio aqui, tem aí 10 anos que está falando que vai construir a escola, não construiu. Então, essa situação de prioridade, ela é fundamental, porque se nós temos um governo que não dialoga com a sociedade
acaba fazendo obras que realmente servem apenas para eles estarem na cidade dizendo e pedindo voto, quer dizer, é a famosa obra eleitoral. Mas a população, eu tenho certeza que está sabendo disso, está pensando nisso e vai realmente pensar nisso na hora do voto desse ano 2018. Edmar ouvinte está nos acompanhando aqui, deve estar pensando, mas começou falando em 100 milhões, o outro falou 120, agora o Antônio Gomes já falou 130. Que maluquice é essa? Informação aqui precisa. A obra teve um contrato inicial no valor de 112 milhões e 200 mil reais. Teve aditivo. O empreendimento teve um acréscimo de 19% e passou para mais 21 milhões e 200 mil reais. Né? Então, para se ter uma ideia, o total dela vai superar a casa dos 133 milhões e 400 mil reais. Então, é superior, como o Antônio Gomide falou, a 130 milhões de reais. Com essa informação e com esses assuntos, nós nos despedimos, desejamos a todos um ótimo final de semana, agradecemos aí a moral que deu pra gente, todos deram pra gente aqui ao longo dessas 2 horas do programa Voz de Anápolis, um ótimo final de semana, um ótimo feriado. Vamos falar de novo. Feriado. É bom falar isso, Edmar. E nós temos aí o nosso pensamento do dia, que é o pensamento do final de semana, pensamento do feriado, pensamento do carnaval. Antônio Gomide, esse tem que ser quente, esse representa muito. Quentíssimo, por isso ele é curto e grosso, já ouviu falar isso? Boa. Aquela tirada rápida. O pensamento diz o seguinte, que a justiça seja sempre a nossa maior bandeira. Pense nisso. Bom dia. Tudo bem, tá aí. Okay. Edmar, é com você. Abraço a todos que nos acompanharam no programa de hoje. Lembrando que o programa fica à disposição de todos no nosso site, no www.fmmais.com.br e também, é claro, no Facebook e no YouTube. É isso aí, nós terminamos nosso programa agradecendo a você que esteve conosco. Obrigado e bom final de semana a todos, bom feriado. Nós estaremos de volta na quarta-feira, às 8 da manhã, com o programa Anápolis é Notícia. Um abraço a todos e até lá. Você ouviu o programa Voz de Anápolis. Estaremos de volta na próxima semana, neste mesmo horário. 210, canal 200, Rádio Mais FM 87,9. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. Rádio na internet só dá mais FM. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM. Tá na mais, tá bom demais. Na internet, digite www.fmmais.com.br. Eu ouço direto pela internet. Continua.